28º dia. Eu me consagro a ti. A consagração a Maria exalta uma história muito antiga, ainda que nos últimos anos tenha se desenvolvido cada vez mais. É quase automático, como ponto de partida, voltar a alguns textos bíblicos. Há muitos, mas escolherei 2. São Paulo: Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Romanos, capítulo 12, versículo 1. E São Pedro: Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou à sua luz maravilhosa. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 9. Um povo que participa da missão real, profética e sacerdotal de Cristo é, por sua natureza, um povo de consagrados. Por que então consagrar-se a Maria, ou seja, a Deus por meio de Maria? A resposta é óbvia: para compreender e viver a consagração batismal. Em 25 de março de 1984, João Paulo II renovou a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria em união com todos os bispos do orbe, que no dia anterior haviam pronunciado as mesmas palavras de consagração em suas dioceses. A fórmula escolhida começa com as palavras da oração mariana mais antiga, que remonta ao século III. Sob a vossa proteção nos refugiamos. É interessante lembrar que essa oração já é um ato de confiança em Maria por parte do povo. Com efeito, as consagrações coletivas são antiquíssimas e anteriores às consagrações individuais. Eis um breve exemplo. É belíssima a consagração de São Ildefonso de Toledo, morto em 667. Ainda que o primeiro a usar a expressão consagração a Maria tenha sido, posteriormente, São João Damasceno, falecido em 749. Durante toda a Idade Média, há uma competição de cidades e municípios que se oferecem a Maria, entregando-lhe muitas vezes as chaves da cidade em cerimônias sugestivas. É no século XVIII, porém, que se iniciam as grandes consagrações nacionais. França, em 1638. Portugal, em 1641. Áustria, em 1647. Polônia, em 1656. A Itália tardou, só em 1959, pois não havia conquistado ainda a unidade nacional e porque as propostas anteriores não haviam sido concluídas. Depois das aparições de Fátima, as consagrações se multiplicaram. Lembremos a consagração do mundo, pronunciada por Pio XII em 1942, seguida em 1952 da consagração dos povos russos, sempre pelo mesmo pontífice. Muitas outras nações se seguiram e quase sempre como encerramento da Peregrinatio Mariae, consagravam-se ao seu Imaculado Coração. A consagração é um ato complexo, que se diversifica em cada caso. Uma coisa é quando um fiel se consagra pessoalmente, assumindo compromissos precisos, e outra quando se consagra um povo, toda uma nação ou, inclusive, a humanidade. É justo, nesses casos, expressar-se de diversas maneiras, como fez Pio XII no fim da primeira consagração do mundo, para a qual usou 3 verbos: consagro, entrego
ofereço. Como não há espaço para dizer tudo, limitar-me-ei a uma reflexão sobre a consagração individual, bem explicada teologicamente por São Luís Maria Grignon de Montfort, de quem São João Paulo II foi um ardente seguidor. Com o seu lema Totus Tuus, extraído do próprio Montfort, que, por sua vez, o tinha tomado de São Boaventura. Recordemos 2 motivos. O primeiro nos oferece o exemplo do Pai, que nos deu Jesus por intermédio de Maria, confiando-o a ela. Disso se presume que a consagração consiste em reconhecer que a divina maternidade da Virgem, a exemplo dessa escolha do Pai, é a primeira razão que nos impele à consagração. O segundo motivo é o exemplo do próprio Jesus, a sabedoria encarnada. Ele se encomendou a Maria, não apenas para receber a carne e o sangue, mas para ser criado, educado e crescer sob o seu olhar em sabedoria, idade e graça. Será que poderíamos encontrar uma educadora melhor do que a que foi escolhida por Jesus? Acrescentemos algumas consequências, ou seja, os compromissos assumidos. O compromisso de imitar a Maria, que não é apenas mãe do Senhor, mas também a sua mais fiel discípula, aquela que sempre disse sim, incondicionalmente. É necessário compreender cada vez mais a Maria para poder imitá-la em suas virtudes, tão gratas a Deus. Temos de obedecer a ela, pois ela nos anima, continuamente, a obedecer a Jesus. Por isso, a consagração a Maria faz parte do plano para viver como cristãos. Montfort a identifica com uma renovação dos votos batismais. Por isso, é uma renovação de nossa fidelidade a Deus, a exemplo e com a ajuda da Virgem. Consagrar-se é acolher Maria em nossa vida, seguindo o exemplo de João. Maria levou muito a sério a sua maternidade sobre nós. Trata-nos como filhos, provê a todos como filhos. A nós cabe reconhecer essa maternidade espiritual, acolher Maria em nossa vida de fiéis e tornar essa presença ativa, favorecendo a sua ação sobre nós. Não se pode acolher Maria se não acolhemos os irmãos, também filhos de Maria. Não podemos acolher Maria e sentirmos-nos seus filhos se não acolhemos a Igreja e não nos sentimos filhos da Igreja. Certas frases tão difundidas como creio em Deus, mas não creio nos padres, aceito a Cristo, mas não aceito a Igreja, não fazem sentido, sobretudo para quem se consagra a Maria, mãe da Igreja. O novo mandamento não se limita a prescrever que amemos ao próximo como a nós mesmos, mas exige: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 12. Não se ama a mãe se não se ama a todos os seus filhos. E um pensamento conclusivo. Consagramo-nos a Maria, entre outras coisas, porque confiamos em sua poderosa intercessão. É Deus quem a fez tão grande e poderosa em nosso benefício. Sabemos quão frágeis somos. Encomendemo-nos então a Maria, para que reze por nós, agora e na hora de nossa morte. Os 2 momentos mais importantes de nossas vidas. Vemos, pois, que a devoção a Maria não consiste, como infelizmente acontece com muitos, simplesmente em recorrer a ela quando passamos por alguma necessidade. Não se ama alguém se só recorremos a ela quando queremos pedir algo. Parece-me que essa breve explicação pode nos servir de ajuda.
Sigamos os conselhos de Montfort e comecemos vivendo ainda que o primeiro passo da consagração: fazer tudo com Maria. Veremos que a nossa vida mudará totalmente em poucos dias.